Olá, vamos falar hoje um pouco sobre os benefícios da leitura. A leitura de livros é extremamente benéfica para nós. Só pela prática, sem citar estudos científicos, eu posso dizer que a leitura nos faz mais inteligentes, sim. Nos deixa com a mente mais vívida, nos torna mais seguros intelectualmente. Além disso, ela provoca uma expansão do nosso vocabulário e do nosso conhecimento em geral, o que significa que nós conseguimos com facilidade entender mais vocábulos, nos comunicar melhor e compreender o mundo ao nosso redor, o que hoje, nos dias atuais, é bastante importante, dadas as manipulações a que nós estamos sujeitos. Eu digo que os livros são as janelas da mente, fazendo aí uma correlação com as janelas da alma, que são os olhos. Quando nós lemos, nós nos transportamos para uma outra realidade que é vista, pelo autor. E ele nos dá o seu olhar sobre aquela realidade. Quando nós voltamos da leitura, nós trazemos um pouquinho daquilo. E isso nos permite também avaliar a realidade com esse viés do olhar do autor e a partir daí chegarmos às nossas conclusões. A leitura nos ajuda a nos relacionarmos com as outras pessoas, a observarmos qual é o grau de conhecimento dessas pessoas, o quanto elas estão mais próximas ou distantes daquilo que nós costumamos ler. E aí vem a grande chave dessa questão, que ajuda nos relacionamentos, não é? Um livro, por exemplo, de literatura nos ajuda a ver perfis que nós encontramos na nossa vida e com isso nós podemos nos relacionar melhor. Além disso, a leitura nos possibilita ter mentores extremamente inteligentes. O autor do livro nada mais é do que o nosso mentor, aquele com o qual nós conversamos enquanto estamos lendo. Já pensou ter como mentor Jung, Sócrates, Platão? Muito interessante, né? Muito bacana. Eu sou um entusiasta. Podemos também, agora pensando em tudo isso que foi dito, fazer algumas distinções, entre leitura, estudo e aprendizado. O estudo compreende a leitura, mas a leitura não acarreta necessariamente o estudo. Quando nós lemos uma mensagem numa rede social, quando nós lemos um folder de anúncio, nós não estamos estudando. A leitura é uma atividade base para o estudo, mas o estudo não é feito somente através da leitura. Ao ler, adquirimos informações. Uma leitura bem feita é uma fonte inesgotável de sabedoria. O estudo implica em checar, analisar, testar e refletir as informações obtidas com a leitura. E por fim, ao pegar o resultado daquele estudo e aplicá-lo na prática, nós estamos realmente aprendendo ou expressando o que aprendemos. Você já notou que tem pessoas que falam de certos temas de uma forma tão natural que parece que faz parte delas? Isso é aprendizado. Vamos agora ver alguns motivos vitais para incluir a leitura como um hábito diário nas nossas vidas. Você quer melhorar de vida? Eu quero. Todo mundo quer. Leia, pois faz com que você se torne mais capaz de progredir. Conforme a leitura que você faz, você enxerga oportunidades que não via antes. Você quer conservar sua saúde mental? Hoje todo mundo está deprimido e triste. A leitura leva à estimulação mental, mantém o cérebro ativo, engajado, há uma expansão cognitiva e com isso nós evitamos a demência e o Alzheimer. Quer sair da depressão? Acabei de mencionar. Ler é importante, nos tira daquele estado profundo de tristeza e também do estresse. 6 minutos de leitura diária já são importantíssimos para alívio do estresse. Quer melhorar os seus relacionamentos ou até mesmo encontrar um parceiro, uma parceira? Leia, pois você consegue ter mais empatia, principalmente a partir dos personagens que você encontra nas leituras e que você pode analisar e ver os relacionamentos, Isso ajuda muito. Quer educar melhor seus filhos? Filho não vem com manual de instrução, eu posso dizer isso por experiência própria. Existem centenas de livros muito bons que nos dão informações preciosas para que nós possamos educar melhor os nossos filhos. E por que livros? Por que livros? Porque livros são os melhores para nós aprendermos. Em relação àqueles processos que existem hoje, que nos trazem informações mais rápidas, como vídeos, filmes,
né? A diferença entre ler e obter informação por outros meios é a forma como o cérebro é trabalhado. A leitura faz com que novas redes neurais sejam construídas, os conhecimentos se interligam melhor, formam conexões. Isso se chama aumento da conectividade cerebral. Ou seja, a leitura estimula a formação de novas conexões neuronais, fortalece as existentes, melhora a capacidade de aprender e processar as informações. Requer um trabalho, um esforço do cérebro. Ah, mas isso significa então que eu não posso aprender por outros meios, só por livros? Não. Significa que é um meio muito importante, muito sólido para a aprendizagem, tanto do adulto e muito mais no caso das crianças. Existem muitas pessoas que dizem que não gostam de ler, que acham chato, não tem prazer em ler. Você é uma delas? Isso te incomoda? Você gostaria de gostar de ler? Eu acho que muitas pessoas gostariam de gostar de ler. Então, a primeira coisa seria pensar, detectar a razão pela qual isso acontece. São várias as possibilidades. Talvez você não tenha tido estímulo na infância, não desenvolveu o hábito, né? Talvez na sua família ninguém gostasse de ler, você não teve uma referência de adulto que gostasse de leitura. E talvez as pessoas não lessem para você na sua infância. E isso não te desenvolveu o interesse. É possível que até na escola você tenha tido a formação de uma experiência negativa com a leitura, às vezes pela má escolha dos livros, às vezes pela exigência de tempo em conclusão, de leitura. Enfim, de algumas formas podem ter havido desestímulos durante o seu período escolar. Dificuldades financeiras podem ter também te trazido a dificuldade de ter acesso a livros ou mesmo chegar a bibliotecas para ler. É possível que atualmente você sinta sono ao ler. E isso pode ser decorrente de cansaço, de desorganização da rotina. E por todas essas razões, ou algumas delas, você sente que a leitura é uma coisa chata e ruim. Também você pode dizer que não tem tempo para ler, mas essa é uma questão que pode ser bem discutida, uma vez que 10 ou 15 minutos diários já são suficientes. Pense aí com os seus botões o que te faz não ler. Mas quer saber de uma coisa? Eu acho que você só não teve a experiência certa para despertar o seu desejo pela leitura. Porque se você tiver, eu penso que a leitura é algo tão gratificante que você vai começar a ler e nunca mais vai parar. Não que você precise ser um rato de biblioteca, não é isso, mas é que a leitura vai te tornar uma pessoa mais viva por dentro. E você vai sentir a diferença na sua vida. Bom, eu espero que essas minhas colocações ajudem e a gente continua no próximo vídeo falando mais um pouquinho e eu vou te sugerir um método para que você possa desenvolver a sua leitura e o gosto por ela, que é mais importante. Tchau, até lá!